Acho que tá, né? É, gravando. Então vamos lá. Todo mundo tá vendo a tela? Posso começar? Sim. Eu tô vendo. Então é o seguinte, ó. Esse aqui é o 3ds Max. Quando você abrir, provavelmente o seu ícone, se você tiver com uma versão mais nova, vai ser um pouco diferente desse que está no cantinho. Mas a visualização da tela, desde do 3ds Max 2014, mudou muito pouco. O que você vai encontrar são diferenças nos ícones aqui, desse lado. Né, aqui que eu falo que tem um solzinho nessa parte de criação, hoje em dia acho que ele tem um mais aqui, mas o posicionamento é igual. Então, se você souber onde está cada menu, você não vai se perder na hora de criar, tá bom? Então, vou dar uma geral aqui, como funciona toda essa parte visual de onde estão os elementos de acesso, as coisas para criação. E aí depois eu vou passar um exercício que é legal vocês tentarem fazer. Se não conseguir fazer aqui, tenta fazer no Rhino, porque é uma questão de visualização, né? Então vamos lá. Aqui, ó, no 3ds Max você tem as 4 janelas, mais ou menos como é no Rhinoceros. Então você tem aqui a janela de topo, frontal, aqui lateral esquerda e aqui perspectiva. A diferença do software 3D Max é que ele é um software mais para composição gráfica. Então, assim, ele tem precisão, mas ele não é para você fazer desenho mecânico nele, é para você fazer um desenho de apresentação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma embalagem para mostrar para o meu cliente. Posso fazer no Rhino? Posso. Mas aqui a visualização dele é melhor, é mais rápido de fazer. Então, alguns detalhes, às vezes você não esquenta muito. Por exemplo, tem uma diferença de 0,01 de tamanho. Aqui no 3D Max você vai matar essa diferença porque você está procurando mais visualização do que uma precisão assim exata de 0,01. Ele tem, mas você geralmente não usa para isso. Então, primeira coisa que você tem que gravar aqui para navegar, né? Quando você clica na janela, no nome da janela, mais ou menos como no Rhinoceros, ó, você pode trocar o tipo de janela. Então, que nem aqui eu estou na top, se eu clicar aqui e bater em outra janela, por exemplo, front, ele vai botar uma frontal aqui, uma vista frontal aqui. Então eu tenho vista frontal aqui, vista frontal aqui. Ah, professor, ficaram duas iguais, mas fui eu que escolhi a vista frontal aqui. Então eu posso clicar aqui de novo no nome da vista e botar como vista superior. Eu vou deixar um objeto aqui só para facilitar aí a visualização de vocês. Vou colocar essa corzinha aqui, azul. Então, olhando aqui é de topo, frontal, a lateral esquerda, girar ele para não dar dúvida aí de qual que é a frontal, qual que é a lateral. Deixa ele assim. Deixa ele assim, vai. Não consigo enxergar o objeto em todas elas. Então, primeira coisa, uma questão de visualização. Tudo que você for mexer para visualizar os seus objetos na tela, você usa esse painel aqui de baixo. Você sempre vai ter que usar esse daqui. O mais importante deles, daqui de baixo, é esse no cantinho direito. Ó, maximizar a viewport. Para que ela serve? Por exemplo, eu estou olhando uma vista de perspectiva. Quando eu clico aqui na perspectiva, ó, repara que ela fica com um contorno amarelo. Então essa aqui é a vista ativa, é a vista que a gente está trabalhando agora. Se eu clicar aqui, ó, vai ficar o amarelo contornando a vista frontal e assim por diante. Então, se eu clicar na vista perspectiva e tiver com ela acionada, quando eu clicar nesse botãozinho, ó, maximizar a viewport, ele vai aumentar a viewport para mim. Tá vendo? Ele vai deixar só ela na tela. Se você quiser de novo dividir, você clica outra vez aqui, ó, vai dividir outra vez em 4. Então isso é um dos iconezinhos que você vai ficar usando toda hora. Toda hora vai ampliar e vai diminuir para poder enxergar as coisas mais de perto. Aqui embaixo, ó, você tem na sequência aqui, começando pela parte
do menuzinho de cima. Esquece esses botões aqui de play animation, tal, bababá, porque você não vai animar nada agora. Então, o primeiro botão é o zoom, mais e menos aqui. Se você selecionar o zoom mais e menos, você arrasta para baixo, ele diminui, para cima ele aumenta. Em qualquer viewport ele funciona esse zoom. Tá vendo? Para frente e para trás. Beleza? O segundo zoom que a gente tem aqui é o zoom all. É para que você consiga aumentar não exatamente no único ponto da tela. É para tudo que tiver na tela. Com o uso você vai perceber a diferença. Sim, com um objeto só não dá para fazer isso. O próximo botão, aqui ó, zoom no que está selecionado. Então, por exemplo, se eu tiver um box aqui, um cilindro aqui, e eu quiser dar o zoom em um único objeto. Então, eu quero dar um zoom nessa caixa, por exemplo. Eu vou passar esses comandos devagar, mas só para você saber para que serve aqui embaixo. Estou com a caixa selecionada, eu venho aqui ó, e bato nessa caixinha. Ó. Pum, ele vai dar o zoom na caixa que eu selecionei. Posso selecionar por outra vista, que nem eu quero dar o zoom aqui, bato aqui, ó. Ele vai dar um zoom só nesse objeto. Isso é importante porque na maioria das vezes você não está trabalhando com um único objeto na sua cena. Tem uma pancada de coisas. Então, para você não ficar lá, dá zoom aqui, puxa para lá, dá zoom lá, você só clica no seu objeto e bate nessa zoom na seleção, está selecionado, que é esse aqui. Beleza? Se perder, já grita, tá? Já dá um grito aí, eu paro e volto. Aqui, Zoom Extends All é para fazer em todas as telas. Por exemplo, eu selecionei a caixa, se eu bater aqui, ó, todas as telas, as 4, vão fazer um zoom nessa peça. Mesma coisa, sei lá, peguei esse aqui. Zoom em todas, ó. Ele vai centralizar a peça que eu estou trabalhando nesse zoom aqui. Esse outro é o que eu uso mais, né? O zoom por região. Eu gosto muito de usar ele, que é clica nesse zoom, ó. Seleciona um pedacinho que você quer ver, ó. Ah, quero ver esse meio, quero ver essa parte aqui. Então, esse é o menu de visualização. Na sequência, tem o pan, a mãozinha, que é essa aqui, ó. Você clica na mãozinha e arrasta de um lado e para o outro. Já vou avisar antecipadamente aí os caras que usam a mãozinha do Illustrator, que fica apertando a barra de espaço. A barra de espaço aqui não é para isso. A barra de espaço vai travar as coisas na sua tela. Não é a mãozinha. Então presta atenção que a mãozinha é essa mãozinha aqui. Não é barra de espaço. O pessoal geralmente está acostumado, vai apertando barra de espaço até cansar e fica travando os objetos na tela. E aí, Aonde que pega o pan? aqui, ó, nessa mãozinha, aqui embaixo do lado direito. Bem em cima do relógio aqui, ó. Mas tem atalho no teclado? Então, vou falar dos atalhos agora. Só deixa eu terminar o último aqui. Tá. Aí eu tenho o Orbit. O Orbit é para você Professor, orbitar a vista. Rotacionar. o Sim, professor, eu diga. acho que não tá aparecendo onde é o pan. A tela ficou abaixo da tela. Eu não tô enxergando. O que eu faço? Só o seu? Mais alguém tá assim? O meu tá normal. Estranho, Jonathan. Porque você enxerga onde está o meu mouse aí, agora? Enxergo, Você enxerga o zoom que eu estou parado em cima? enxergo. Agora, se eu for mais para baixo, sumiu para você? É, Então, porque acho tem que... a barra de chat, participantes. Então, some com essa barra. Fecha essa sua barra de participantes. Como que fecha? Putz, deixa eu ver aqui. É, Clica. eu acho que é o Alt. Se apertar o Alt, ele some. Ah, tá, agora deu. Obrigado, Matheus. Nada. Ó, Matheus, aí sim, hein? Ó, beleza. Beleza. Aí, ó. Então, vê se você vê agora o pan aqui, a mãozinha.
Vai para cá. Agora eu tô vendo. Aí você tem o Orbit. O Orbit, qual que é o cuidado que você tem que usar no Orbit? O Orbit, geralmente, a gente usa para as vistas de perspectiva. Para rotacionar, olhar por cima, olhar por baixo. Se você clicar numa vista de topo e rotacional, vai aparecer aqui, ó, vista ortográfica, o nome da vista. Saiu da vista de topo. Para tentar ser rápido, o que o pessoal faz? Vem aqui, ó, e clica aqui no topo, para rotacionar por aqui, ó, por esse botãozinho aqui, ó, topo. Ah, agora eu já estou na vista de topo. Na verdade, você não está em vista de topo. Você está numa vista ortográfica orientada por uma vista top. Então, isso não é uma vista de topo. Quer voltar na vista de topo? Clica aqui, escolhe top. Pegaram? Por que eu falo isso? Aham. Porque, por exemplo, eu faço isso na ortográfica. Aí clico aqui em topo. Dá uma olhada, ó. A minha topo, ela tá girada. Tá vendo? Tá virada para lá. Para a minha direita. O bico dessa chaleira está à direita. E na verdade não é. A vista de topo ela está virada para baixo. Então você tem que tomar cuidado com essa visualização. Não dá para fazer as coisas muito rapidamente assim. Só com o tempo você vai pegar velocidade, porque você vai se perder nas vistas. Aí você vai fazer isso, ó, vai perder as coisas na tela, depois não vai conseguir voltar, vai ficar desesperado. Então tenta navegar com calma, usando esses botões aqui. Para quem perguntou de atalho, se você rolar a bolinha do mouse, rolar, girar para frente e para trás a bolinha do seu mouse, ele vai dar o zoom. Rolando a bolinha do mouse. Se você clicar e segurar, ele vai dar o pan. Isso assim, quando você estiver no meio de um comando, pode te facilitar e às vezes não. Às vezes você vai confundir e atropelar alguma coisa no meio. Então tenta de início, quer ser mais rápido, pode tentar usar o atalho, mas procura se acostumar a usar alguns desses botões no início, pelo menos, tá? Para você lembrar o que é cada um deles e não se atrapalhar. Prof, só Diga. um parêntese. Hum. Do Rhino, no caso, né? Não tem esses atalhos, pelo menos da mãozinha, não tem lá, porque eu fiquei sofrendo pra ficar lá, clica na mão e mexendo. Eu não achei o atalho. Então, o Rhino, assim, ele tem alguns atalhos, mas precisa de uma combinação de Shift, Alt e bolinha do meio do mouse. Ah, tá Eu não bom. sei de cabeça, assim, porque quando eu estou fazendo, aí eu acho ele na hora. Porque cada software tem um atalho diferente, né? Então, mas que tem. É uma combinação, tipo Shift bolinha do meio, ou Shift Alt bolinha do meio, alguma coisa assim. Depois eu vou tentar abrir e encontrar ali para você e te passo. Beleza, prof. Obrigada. Tá? Então, isso é o menu de visualização. Fechou? Sem dúvida, né? Agora, a gente começa assim. Sempre que você estiver trabalhando no 3D Max, você precisa ter uma dessas ferramentas ligadas, sempre. Então, ó, você tem aqui o botão de selecionar objeto, aqui em cima, bem em cima. Esse é um botão de seleção. Esses outros três do lado, ó, também são botões de seleção. Só que são seleções diferentes. Essas daqui você não vai agora. Selecionar por janela, selecionar por nome e tal, não é necessário, agora vai te atrapalhar. Você tem que guardar o seguinte. Primeiro você vai usar esse selecionar objeto, que é uma seta. Mover, que é esse aqui, ó, Select in Move. Select in Rotate e Select e faça uma escala. Percebe que o nome do comando, ele não é Move. Ele é Select e Move. Ele seleciona e move. Então, se eu estiver usando o botão de seleção, eu clico, ó, e seleciono os objetos que estão na minha tela como eu achar melhor. Vendo? Vou tirar esse grid aqui para facilitar. Estou clicando e vou fazer isso. Se eu usar esse Select e mover, ó, eu posso clicar aqui, ó, ele selecionou. Posso clicar aqui, ele selecionou. Ó, depois eu vou fazer a movimentação. Depois eu movo. Eu posso clicar e arrastar já, para onde eu quiser. Aí sempre tem alguém que pergunta, então para que serve esse botão aqui de selecionar se os outros também selecionam?
Porque tem uma coisa que acontece, vou trocar a cor disso aqui, que isso aqui está muito claro. Que quando você está iniciando e está selecionando coisas, você quer selecionar rápido, resolver rápido o seu trabalho. Você está com esse aqui selecionado, aí você dá um clique assim, ó, e dá uma movimentadinha, ó. Dá um cliquinho, ó, e uma arrastada, ó. Ah, vou clicar rapidinho esse. Arrastou. Você tem que ficar voltando ele para o lugar. Aqui só tem 3, tá fácil. Mas quando você tiver com 100 objetos na tela, um em cima do outro, você faz assim, ó. Putz, estraga seu trabalho. Então é legal você se habituar. Preciso selecionar alguma coisa muito pontual. Ah, eu tenho uma bolinha aqui no meio. Eu clico em seleção e vou lá e clico nessa bolinha, nesse objeto que eu quero selecionar. Né? Não vou direto nesse daqui que é rápido de clicar e já sair movendo. Tá? Essa é uma dica para você não se perder. Aí você tem o rotacionar, ó. Funciona do mesmo jeito. Você clica e rotaciona. E o de escala. Então, grava uma coisa. Sempre você tem que estar com um desses aqui selecionados. Sempre. Então, grava essa sequência. Primeiro, visualização. Depois, um desses selecionados. Beleza? Aí, como funciona esse menu de modificação aqui? Vou colocar na minha vista de perspectiva aqui, ó. Cliquei aqui, perspectiva. Ah, não dá para visualizar assim. Vamos rotacionar. Cliquei no Orbit, rotacionei. Tá aqui. Quando eu clico no objeto, só de seleção, não aparece aquilo que vocês viram no Rhino como o Gumball, que o Renato mostrou na outra aula. Você precisa clicar num dos objetos desses de modificar. Então, eu vou clicar aqui em mover, por exemplo, e aí eu vou enxergar esse meu Gumball aqui que a gente fala, né? Esse eixo aqui, ó. Então, se eu quero mexer só no eixo X, eu paro em cima do X e arrasto só em X, ó. Vou tentar trazer para baixo aqui na tela, ó. Ele não vem, ó. Ele não vem, porque eu estou em cima do eixo X, ó. Eu cliquei no eixo X para arrastar. Eu vou clicar no eixo Y, ó, e arrastar para cá e para lá. Professor, eu não Sim? sei se é porque a gente já fez o Rhino, É. mas eu tô achando esse mais fácil. É, porque é acumulativo mesmo, Jonathan. Assim, você vai pegando todos os softwares, quando você pegar um outro, você vai também ter mais facilidade. Eu sempre prefiro esse por causa de algumas facilidades, mas o Rhino tem algumas coisas que são mais fáceis de fazer do que esse. Depende do uso, né? Depois eu É que mostro o uns exemplos. professor explica mais direitinho, né, Jonathan? Não é, não. Esse Renato. E quando você para aqui, ó, em cima dos dois, ó, você consegue mexer nos dois eixos. Ó. Parei aqui, ó. Beleza, mexi os dois eixos. Tá vendo? Você tem que tomar cuidado, porque se você parar no eixo Z e der uma subidinha, ó, perdeu, ó. Você não sabe, você acha que tá mais para a direita em X e não é. Você, na verdade, subiu em Z. Se eu olhar aqui numa vista frontal, ó, onde está a linha preta aqui, que é o chão, ele subiu. Então já saiu fora do lugar. Isso que tem que tomar cuidado quando você está trabalhando com 3D Max, que já é mais fácil de você fazer uma besteira do que no Rhino, que já está no chão. Só vai movimentar se você der um comando de move em 0, 0 e em Z jogar ele para cima. Ele vai. Senão, não. Ô, Feito? professor, Diga. não dá pra usar o Ctrl Z? Então, vou falar disso agora. Ah, tá. Ó. Porque eu vim nessa sequência. Eu falei desses objetos aqui, ó. Esses daqui. Aqui mais atrás, ó, você tem undo e redo, que é o Ctrl Z, né, para você voltar. Então, ó, se eu puxar ele para cima, aqui errado, ó, eu posso vir aqui, ó, e voltar, ou refazer o que eu fiz, fazer e refazer, ou o Ctrl Z serve. Tá vendo? Então, vou mover para cá, errei, Ctrl Z, voltou. O Ctrl Z funciona como um atalho desse undo aqui. Tá bom? Então, vocês já conhecem essa sequência que está aqui em cima.
Tudo bem, pessoal, até aí? Tudo. Então vamos lá. Agora é uma questão de visualização. Isso vocês vão ter que gravar, porque não tem como botar numa tabela, nada disso. Se você apertar a tecla F3, você vai enxergar o shaded, a superfície do objeto. Você está enxergando ela meio que sólida aí, né? Tá vendo essa superfície? Se eu apertar o F3 de novo, ó, sumiu. Tá vendo? Se eu apertar o F3 para ficar assim e quiser enxergar o aramado, eu aperto o F4. Então agora eu enxergo aramado e a superfície. Se você tiver assim, ó, não adianta você ficar apertando F4, porque não vai aparecer nada. Você tem que estar com o F3 ligado para aparecer a superfície e o F4 ele liga e desliga essa parte de visualização do wireframe. Então é isso que você tem que prestar atenção aí quando você estiver visualizando. Tá? Então, F3 e F4. Tudo bem? Professor, Diga. para que serve o wireframe? O wireframe é para você enxergar essa vista em aramado. Então, por exemplo, eu estou com uma vista em aramado desse cilindro aqui, ó. Estou vendo o wireframe também. Se isso aqui fosse, por exemplo, um polígono editável, o que eu podia fazer? Pegar uma face, por exemplo, essa face aqui, ó, e fazer uma extrusão, por exemplo, para o lado aqui, ó. Então, para fazer essa extrusão, ó, agora eu puxei a parte de dentro, né? Se eu pegasse essa parte aqui para fazer essa extrusão, como é que eu ia enxergar se eu tivesse com isso aqui desligado, que é o wireframe? Eu vou chutar no escuro onde está o posicionamento. Então, se eu tiver com o wire ligado, ó, eu quero exatamente esse quadrado. Beleza, tá feito. Tá vendo? Ele já vem para cá. Ah, eu queria fazer outra extrusão a partir daí. Beleza, essa. Vamos fazer mais uma para cá. Ah, quero mover isso aqui mais para lá, isso mais para cá. Então, é assim que você vai modelando quando você chegar nessa parte de Sério, eu acho que tem gente pedindo para entrar na chamada. Tem mais aí, gente? Deixa eu ver, peraí. Não tenho mais ninguém aqui. Quem tá fora aí? Deixa eu ver. O professor já foi, era eu, mas acho que o Renato já me colocou. Beleza. Obrigada. Nada. Então, isso aqui é mais na frente, essa questão de polígono editável. Você vai aprender isso aqui depois, não é agora, né? Então, só para mostrar para que serve essa parte de você visualizar o wireframe ou não. Certo? Até aí, acho que foi mole, né? Beleza. Então, grava isso para você poder navegar. Acertar isso aqui. Isso aqui, sempre tem que estar ligado. Ih, caramba. Sempre tem que estar ligado e você tem que prestar atenção com o que está selecionado aí para você poder trabalhar. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. 10 minutos termina, daí a gente entra no mesmo link, tá bom? Entra de novo. Feito. Agora, o que a gente tem que fazer? Você tem um problema, assim, quando você, não só em 3ds Max, mas em todos os softwares que vocês estão trabalhando e parte de desenho técnico, que geralmente quando vocês vêm para essa parte de 3D, vocês conseguem solucionar, porque vocês vão começar a enxergar as vistas de todas as coisas, assim como estava aquela hora. Então, aqui, ó, se eu estou na vista de topo, eu enxergo o topo disso aqui, tal, aqui consigo enxergar frontal e aqui a lateral esquerda. Então, se você olhar, ó, certinho, você não se perde. Só que isso por que tá fácil? Porque esse objeto aqui, ó, ele é uma chaleira. Então, você enxerga o bico da chaleira e consegue perceber. Agora, se ele for um cubo exato,
um cubo perfeito de 9 por 9 por 9, você vai se atrapalhar todo, porque você não sabe em que vista você está olhando. Tá? E isso a gente vai ensaiar num exercício que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Então, O próprio cilindro dessa. Cilindro, uma esfera, é bem complicado, assim, bem enjoado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui que tem na tela, não vou gravar esse arquivo, a gente vai começar de um novo para eu explicar mais um menu aqui. Então, quando você tiver um monte de tranqueira na tela e quiser reiniciar, clica na setinha, aqui, ó. E clica em Reset. Ele vai perguntar, realmente quer resetar? Vai salvar? Não vai salvar? Vai cancelar? Não vou salvar. Realmente você quer cancelar? Acho que sim, né? Senão não teria pedido isso. Beleza. Fechou, tá aqui, ó. Top, front, perspectiva e a lateral esquerda. O que eu vou fazer? Do lado direito agora, são os menus de criação. Então é por aqui que você vai começar a criar coisas. Então, para uma primeira aula, você tem que aprender a criar elementos básicos, simples. Box, cilindro, esfera, blá, blá. Então, eu vou criar aqui nessa vista top. E para eu criar, eu sempre tenho que estar no menu de criação, que é esse botãozinho aqui, ó, criar, create. Então, aqui eu tenho criação de primitivas. Aí eu venho aqui, ó, vou pegar um box. Clico no box. E eu tenho que clicar na janela, arrasto para o lado, solto o botão, e aí subo a altura que eu quero colocar. Beleza, então vou dar maximizar todas as janelas aqui. Feito isso, eu posso chegar aqui, ó, nesse botão de ajuste de tamanho e organizar o tamanho. Você vê que o meu aqui está configurado para metros, né? Então eu vou fazer um cubo. Um cubo aqui de 10 por 10 por 10. Então eu tenho um cubo de 10 por 10 por 10 metros aí na minha tela. Fica para cá. Aí o que eu vou fazer? Venho aqui, vou trocar e vou fazer uma esfera do lado. Então, uma esfera está aqui, ó. Clico e arrasto. Ó, o raio da minha esfera está com 3. Vou fazer uma esfera com 3 redondo, por exemplo. Está aqui. Aí eu me arrependi. Putz, eu queria, na verdade, esse cubo aqui de 9. 9 por 9 por 9. Aí eu clico no cubo e olho a lateral aqui, onde eu havia modificado o tamanho. Não tem mais como mexer. Não tem como alterar mais. Mas é assim, o software não seria tão doido de fazer você construir toda hora um cubo quando você errasse uma medida. Então você precisa alterar as dimensões desse cubo. Para fazer essa alteração das dimensões de qualquer coisa, você não pode mais usar esse menu de criação que você está usando aqui. Você tem que estar num menu de modificação. Então você tem que gravar isso. Você tem um menu que cria e um menu que modifica. Então, vou clicar aqui em modificar, que é esse botão do lado. Eu não preciso estar com ele selecionado antes, depois, não faz diferença. Então, se eu não tiver nada selecionado, posso clicar aqui em modificar. Aqui ainda não tem nada. Quando eu clicar na caixa, ó, apareceram os menus de modificação. Então, agora eu tenho lá o 10 por 10 por 10. Eu vou trocar aqui 9 por 9 por 9. Tá feito. Agora eu tenho um cubo certinho de 9 por 9 por 9. O que acontece aqui? Eu preciso, para fazer o exercício, posicionar essa minha peça, esse meu cubo, no centro da tela, para eu não perder isso de vista. Então, se eu pegar aqui e arrastar, ó, eu não sei mais onde ele está no mapa. Está perdido. Eu queria colocar ele exatamente nesse centro aqui, ó, nessa cruz. Como que eu vou colocar ele nesse centro? Ah, vou pegar aqui, vou ficar lá arrumando ele.
aí eu olho numa vista de topo, aí eu vou arrumar ele, você vai ficar doido, não vai conseguir fazer isso. Então, o que que você tem que fazer aí para organizar isso? Você tem um outro menu embaixo que vai te posicionar esse objeto no lugar certo, que é aqui, ó, onde está esse X, o Y e o Z. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu clico em mover, vou mover. Seleciono o cubo, né, ó, e olho aqui embaixo, ó. Ai, caramba. Se eu olhar aqui, ó, eu tô com 009, 036, 000. Eu venho aqui, ó, e zero tudo. Coloco 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Esse é o posicionamento absoluto. Por isso que na aula de CAD eu estava falando de posicionamento absoluto e posicionamento relativo. Eu estou num posicionamento absoluto do cubo. Ele está no posicionamento absoluto, ele tem o centro dele em 0, 0 e 0. Certo? E aí o que que eu vou fazer? A gente, para treinar essa questão de visualização, posicionamento das coisas e etc., a gente vai modelar um dado, um pequeno dado. Então, assim, todo dado, um dado é uma coisa simples. É simples, mas curiosamente ele tem detalhes que você precisa tomar um certo cuidado. Eu não sei se vocês sabem aí, assim, se desse lado for o 1, que lado é o outro? Se aqui for o 2, que lado é o outro? Tudo tem um fundamento e uma certa função, né, um projeto. Mesmo de um simples dado, ele tem uma função. Então, esse dado que a gente está modelando, ele precisa compensar o peso dele. Então, eu não posso pegar um dado... Os lados têm que dar um número certo, né? Tem que dar 7, né, professor? Isso, a soma dos lados... Oposto. Isso, a soma dos lados opostos tem que dar um total de 7. Isso porque, assim, nenhum eixo do dado, ele pode ser mais pesado. Se você vai num cassino e pega um dado viciado, por exemplo, eu não sou cassineiro, nem apostador, mas os caras que aplicam golpe com dado, ele põe peso de um certo lado do dado, aquele eixo tende a ficar para baixo. Então, ele sempre vai ter mais chance de acertar aquele eixo que está mais pesado. Por isso que o dado tem a soma igual de todos os lados, para compensar o peso. Porque o dado, você cava um material nele, né? Você cava e deixa um buraquinho. O dado não é pintado, ele tem uma cava. Então, se aqui for o 6, do outro lado é o 1. Então, a gente vai fazer isso aqui, para que você se habitue a posicionar os elementos e consiga montar um objeto simples de início, já de maneira prática, assim, para você treinar. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou com esse dado aqui, e sei que eu preciso colocar no máximo 3 bolinhas, assim, né? Vai ser 6, ou 3, ou 2. Eu vou subdividir esse dado. Então, é daí também que entra